Três pontos para entender o que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É muito fácil entender do que se trata a LGPD a partir de três características extraídas do seu próprio nome. Em primeiro, ela é uma lei geral. O Brasil, como a maior parte dos países do mundo, adotou esse modelo de lei geral, e a grande referência é a União Europeia, atualmente com o GDPR, mas que não é a primeira lei geral de proteção de dados do bloco europeu, diferentemente do que faz, por exemplo, os Estados Unidos, que tem leis setoriais, tanto leis federais como estaduais de proteção de dados. Lá há uma lei sobre proteção de dados na saúde, outra sobre proteção de dados na educação, para proteger dados de crianças e adolescentes, a lei sobre proteção da privacidade e dados pessoais dos consumidores, e a mais famosa é a lei do estado da Califórnia, e o Brasil seguiu um modelo da União Europeia de lei geral que se aplica a qualquer setor, independentemente de ter atividade empresarial ou não, de se buscar alguma finalidade econômica ou lucro, de o tratamento de dados ser realizado por pessoa natural, pessoa jurídica, de direito público ou privado. Em regra, salvo algumas exceções, essas atividades são reguladas pela LGPD. Em segundo lugar, ela é uma lei de proteção de dados, é um caráter objetivo da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados e não a Lei Geral de Proteção dos titulares dos dados. O que isso significa? Não significa que os titulares estejam desprotegidos. A LGPD prevê um rol de direitos no artigo 18 e em diversos outros artigos, como no artigo 17, a previsão de direitos subjetivos dos titulares dos dados pessoais, mas a LGPD se preocupa em primeiro lugar em regular as atividades, as operações realizadas sobre esses dados pessoais e a adequação prévia de qualquer agente de tratamento à lei, ou seja, ela impõe ações positivas ao Estado, por isso que foi criada a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que tem entre as suas atribuições de fiscalizar o cumprimento da lei no país, e também a própria lei prevê a possibilidade da proteção coletiva dos dados pessoais, até porque em muitas situações o meio mais adequado de proteger os dados pessoais está na tutela coletiva. Por exemplo, no início de 2020 foram noticiados alguns mega vazamentos de dados no Brasil, de CPF e outros dados de toda a população brasileira, e que seria inviável haver uma proteção individual, processo por processo, contra esse tipo de incidente com dados pessoais. E é por causa disso que o que se fala em diálogo das fontes é que a LGPD sempre vai incidir em conjunto com alguma outra lei de natureza civil. Por exemplo, se numa relação de consumo houver algum tipo de atividade de tratamento de dados pessoais, a LGPD vai ser aplicada junto com o Código de Defesa do Consumidor. Se alguma relação comercial ou relação de prestação de serviços, ou numa relação de direito administrativo, ou até mesmo de natureza ambiental ou tributária, de acesso de dados pessoais de contribuinte pela Receita Federal, Estadual, Municipal, nós teremos a aplicação da LGPD de forma objetiva para regular essas atividades de tratamento de dados pessoais sobre uma relação jurídica de natureza subjetiva que é regulada por alguma outra lei. Terceiro e último lugar, a LGPD é uma lei geral de proteção de dados pessoais, ou seja, uma determinada espécie de dados. Não são todos os dados que são regulados pela LGPD, mas apenas aqueles que identifiquem de forma direta ou indireta uma pessoa natural. Por hoje é só. Em breve eu volto com mais um vídeo sobre processo e proteção de dados. Até mais!